mundo está sentado num verdadeiro caldeirão de pólvoras. Presidentes estão sendo depostos, líderes estão sendo presos, atentados terroristas, guerras, na verdade, estão explodindo por todos os continentes. Pestes, violências. Nunca foi tão claro para nós cristãos vermos que a história está caminhando para o grande dia do Senhor. Nós podemos ver nitidamente os cavaleiros do Apocalipse cavalgando por conta, é claro, do aumento do índice da iniquidade. Por isso, precisamos acelerar a obra do Evangelho, porque enquanto o mundo se perde com política, com conflitos, a missão da igreja permanece a mesma, que é salvar vidas, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e dizer que o nosso Senhor está voltando. Fica por aí que hoje nós vamos falar desse grande caldeirão de pólvora. Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus, eu sou o Pastor Max e hoje eu quero falar com você sobre esse assunto. É um assunto muito sério, nós temos visto o grande caldeirão de pólvora que o planeta Terra está se tornando, porque nós vemos conflitos em todas as regiões. Veja, nós temos visto líderes políticos sofrendo impeachment. No Brasil, você lembra disso, nós tivemos a Dilma Rousseff, foi feito impeachment da Dilma em 2016. Nós tivemos aí a prisão do ex-presidente Lula, né? Toda aquela quadrilha que roubou o Petrolão, o Mensalão, os caras confessaram publicamente, foram condenados publicamente, estão todos absolvidos, né, atualmente e estão liderando a nossa nação. E não é só isso, não posso falar aqui só do Brasil. Nós tivemos no Peru, por exemplo, o presidente Pedro Castillo em 2022. Ele tentou dissolver, na verdade, o Congresso e ele foi totalmente afastado, impeachmentado. Isso no Peru. Nós tivemos na Coreia do Sul, nós tivemos o presidente Donald Trump, ele sofreu 2 pedidos de impeachment e os 2 pedidos de impeachment dele foi arquivado por 2 vezes, foi em 2019 e 2021. Nós tivemos aqui no Brasil a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, vocês têm acompanhado isso também. África do Sul, Malásia, Paquistão, Geórgia, eu tô aqui com alguns dados aqui, ó, Mianmar, Nigéria, Gabão. Todos esses aí foram impeachmentados, líderes que sofreram atentados terroristas. No Japão, não sei se você lembra, faz 2 anos atrás, o Shinzo Abe, ele era o ex-primeiro-ministro do Japão, ele foi assassinado quando ele fazia um discurso político. Você acompanhou a morte também do político Charles Kirk, um político de direita. Ele também foi assassinado, tomou um tiro na jugular, nós gravamos aqui sobre isso, exatamente quando ele estava ali para falar de ideologias, ele estava tentando ali trazer o conhecimento das Escrituras. Lembra que a palavra de Deus diz que quando chega a luz, ou quando chega a verdade, as trevas tendem a se dissipar? Por isso que os homens preferem a luz. A Bíblia fala lá em João 3, 17 ao 21, que Jesus é a luz do mundo, e ele veio como luz para os homens, mas os homens não receberam, porque as suas más obras, eles precisavam esconder nas trevas. Os homens que fazem as suas obras nas trevas, eles não querem a luz. Então quando a luz chega, as obras das trevas são depostas, são desnudadas, são mostradas. E Charles Kirk tomou um tiro ali, na verdade, de um radical, né, de um opositor radical. Nós tivemos no Haiti também, o ex-presidente do Haiti, ele morreu assassinado em 2021. No Brasil, você lembra, Jair Messias Bolsonaro também tomou uma facada. Donald Trump, você lembra, no ano passado, ele tomou um tiro de raspão, passou na orelha e ele quase sucumbiu também. Na Eslováquia, o primeiro-ministro da Eslováquia também foi baleado, mas ele sobreviveu. Nós temos guerra, nós temos na Europa, a Ucrânia, a Rússia, nós temos ali no Oriente Médio, Israel lutando contra o Hamas e o Hezbollah. Na África do Sul, a África subsaariana, nós temos diversas guerras acontecendo ali, conflitos no Congo, insurgência de exércitos jihadistas na África subsaariana, que é o que tem acontecido muito. Nós temos trabalho ali em Moçambique, também em Angola. Em Moçambique nós temos visto uma movimentação muito grande dos muçulmanos nessa guerra jihadista. Nós temos também ali com o pastor Tingungo em Angola, nos nossos trabalhos, recebemos uma carta do próprio governo dizendo que nós não poderíamos continuar exercendo nosso trabalho como igreja. Tivemos que desmontar toda a igreja, montamos a comunidade agrícola, alugamos uma casa no centro e somos obrigados agora pelo governo a cuidarmos de idosos se quisermos fazer algum tipo de trabalho religioso. As guerras estão aumentando, os conflitos estão sendo equalizados. Jesus disse
que por aumentar, ou seja, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24, 12. Ou seja, iniquidade não é apenas quebrar as regras religiosas de Deus, mas é deixar de praticar, ou seja, deixar de amar a Deus, amar o nosso próximo, perdoar as pessoas, cuidar, ser tolerante, compassivo. Então, quando os povos, os líderes, as nações, eles se afastam dos princípios bíblicos, nós vemos o quê? Diante de nós vemos presidentes caídos, depostos, impeachments, líderes presos, escândalo de corrupção, assassinatos, ou seja, a iniquidade se multiplicando. Lembra que eu falei que fica claro a gente perceber os cavaleiros do Apocalipse, porque nós vemos peste, nós acabamos de sair de uma grande pandemia, mas nós vemos peste por todo mundo. Sabemos que as próximas pestes já estão sendo fabricadas pelos grandes laboratórios, essa é a grande verdade. Eu não estou aqui fazendo teoria da conspiração, mas nós sabemos que os grandes laboratórios ou as grandes empresas, elas criam a dificuldade e depois elas oferecem a solução. Você já sabe do que eu estou falando, as vacinas já estavam prontas antes mesmo dessa grande pandemia começar. Então as pessoas colocaram toda a fé nas vacinas, mas ninguém fala do efeito pós-vacina. Pessoas morrendo com coágulos, AVCs, aumentou em mais de 300, 400% o número de infartos, de tromboses, de AVCs, e ninguém investiga isso. Na verdade, os países que investigam, que são países sérios, nós vemos que já foram abolidas. Ou seja, meus irmãos, o mundo está um grande barril de pólvora, sabe? As pessoas estão atrás dos seus interesses financeiros, ideológicos, políticos e partidários. Olha só, o chamado de Cristo para a sua igreja permanece o mesmo. Nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, está lá em Marcos 16:15. A missão que Jesus nos deu, ela é clara, meus irmãos, é anunciar o evangelho de Jesus Cristo, é salvar vidas, é continuar apoiando todos os necessitados. Ou seja, nós precisamos enviar missionários, nós precisamos ser a luz do mundo no meio das trevas, nós precisamos ser o sal que salga de verdade as nossas terras. Enquanto isso, nós vemos a igreja misturada com religião, misturada com política. A igreja precisa se posicionar no evangelho e não na política, no reino de Deus e não no reino humano. A igreja precisa se posicionar na compaixão e não na guerra. O autor de Hebreus 12, do 1 ao 2, ele diz o seguinte, olha: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos tudo que nos embaraça e o pecado também, que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, se o pecado nos embaraça, ou seja, o pecado está nos atrasando, larga o pecado, abandona isso. Nós devemos nos chegar mais próximo do nosso Criador, meus irmãos. Eu quero te convidar nesse momento a dizer o seguinte: confesse os pecados ao Senhor, chegue mais perto de Deus, se envolva com a obra missionária, descubra onde existem campos missionários, financie campos missionários para que o Evangelho possa continuar seguindo adiante. Nós vivemos um grande barril de pólvora, nós vemos que nós caminhamos para os últimos dias. O dia do Senhor nunca esteve tão próximo. O Senhor conta comigo e com você, e o tempo da nossa visitação é agora. O autor de Hebreus diz que grandes homens já correram no passado a corrida da fé. A corrida da fé está sobre a nossa geração, e o que eu e você estamos fazendo para mudar a nossa geração, e o que eu e você estamos fazendo para levar o evangelho, para apoiar missões, para abençoar as pessoas. Se você entende que você foi chamado para isso também, eu quero compartilhar com você o nosso curso do Instituto Bíblico Discipular, que é 100% gratuito, você não paga nada, para você se capacitar, para você poder ir pelos campos missionários. Então tá aqui do lado, ó, ibdteologia.com.br, que é o nosso Instituto Bíblico Discipular. Lá nós temos mais de 350 e-books gratuitos para você se edificar, e lá nós temos também todo o material para você baixar e ser edificado. Eu quero mostrar também as nossas revistas de estudo bíblico, lembrando que toda vez que você compra uma revista nossa, você está financiando os nossos projetos em Angola, em Moçambique e mais de 17 estados aqui do Brasil, ok? E eu quero convidar você também para que você venha fazer parte do Papo com Deus, né? Nós temos um grupo de WhatsApp. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o grupo de WhatsApp. Você pode entrar nesse grupo de WhatsApp, conversar com a sua comunidade de fé e também se engajar. Há mais de 800 irmãos que têm tentado fazer uma teologia mais intencional, uma teologia mais aplicada, amém? Eu espero de verdade que esse vídeo traga uma reflexão para nós, para mim, para você, o que nós temos feito com o tempo da visitação de Deus.
Todas as pessoas já correram, Calvino já correu, Armínio já correu, Martinho Lutero já correu a corrida da fé, os pais da igreja já correram, os discípulos já correram, chegou para nós agora o bastão da fé. Eu recebi o bastão da fé, agora eu preciso continuar correndo para passar o bastão para a próxima geração. E o que nós estamos fazendo para passar o bastão para a próxima geração? Então convido você a fazer essa reflexão, a se livrar de todo embaraço e de todo pecado que tenazmente nos assedia e vamos correr a carreira que nos foi proposta, se envolvendo com aquilo que o Senhor nos deixou, que é fazermos as missões da igreja, fazermos o grande ídolo do Senhor. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.